Por milhares de anos, os humanos viajaram pelo mundo através da água. Seja por ondas fortes, tempestades terríveis ou batalhas intensas, há inúmeras maneiras de um barco virar, tornando a viagem marítima um negócio arriscado. No entanto, existem algumas áreas do globo que são muito mais perigosas do que outras. Então, hoje, ajuste as velas e prepare-se para zarpar enquanto contamos as 15 águas mais perigosas do mundo. Número 1. Mar do Caribe. Embora o Caribe esteja cheio de belas ilhas que são perfeitas para uma férias tropicais, de 1º de junho a 30 de novembro, essas ilhas são frequentemente atingidas por uma série de furacões. Esses furacões podem variar de tamanho, mas é a posição precária do Mar do Caribe que os torna tão comuns. Os furacões tendem a se formar na costa da África, e à medida que o vento passa sobre a superfície do oceano, a água evapora e sobe. Essa água, então, esfria e se condensa em grandes nuvens cumulonimbus. Quando a velocidade do vento atinge 119 km por hora, a tempestade oficialmente se torna um furacão. Quando isso acontece, as nuvens geralmente estão a pelo menos 15.000 metros de altura e todo o sistema tem geralmente pelo menos 200 quilômetros de diâmetro. E quando eles atingem o solo, os resultados são frequentemente mortais. Nos últimos anos, o furacão mais destrutivo de longe foi o único e inigualável Furacão Katrina, que em 2005 atravessou o Caribe e o sul dos Estados Unidos, causando quase 1.400 fatalidades e 145 bilhões de dólares em danos. Portanto, é justo dizer que o Mar do Caribe é capaz de uma destruição considerável. Número 2. Mar Morto. Quando se trata de locais perigosos, o Mar Morto é uma espécie de mistério. Localizado entre a Jordânia, Israel e a Palestina, é um dos corpos d'água mais salgados da Terra, com uma salinidade de 342 gramas por quilo, ou 34%. Para referência, isso é cerca de 9,6 vezes mais salgado que o oceano. E essa salinidade é tanto um ponto positivo quanto negativo, dependendo de como você olha para isso. Por um lado, o sal do Mar Morto é ótimo para a pele, e por mais de 2.000 anos, resorts médicos existem em suas margens para aproveitar seus benefícios para a saúde. Por outro lado, a salinidade é tão alta que nenhuma planta ou animal pode viver lá, e os níveis de sal são tão extremos que especialistas recomendam limitar o tempo de natação no Mar Morto a cerca de 20 minutos ou menos. Isso porque uma permanência prolongada em suas águas pode causar problemas como desidratação e desequilíbrios eletrolíticos. E se a água entrar em seus olhos, nariz ou boca, você sentirá uma sensação de queimação muito desconfortável. Portanto, enquanto o Mar Morto é um lugar legal para visitar, sugiro ser muito cauteloso ao dar um mergulho nele. Número 3. Mar de Bering. Quando se trata de notoriedade, poucas áreas do oceano são tão temidas quanto o Mar de Bering. Apresentado em programas como Pesca Mortal e Ouro do Mar de Bering, o mar é rico em peixes e depósitos minerais, mas chegar aos recursos pode ser muito desafiador. Localizado na costa do Alasca, as temperaturas árticas tornam a água e o ar extremamente gelados, com essa traição sendo agravada pelos ventos fortes e geleiras da área. Na verdade, essas condições são tão terríveis que o Mar de Bering é o lar de algumas das ondas mais insanas do planeta, com níveis de água frequentemente subindo e descendo até 9 metros em um único dia. Embora existam vários fatores por trás do tamanho dessas ondas, um dos mais importantes é o fato de que o Mar de Bering é muito raso. Isso é crucial porque torna as ondas mais curtas e mais poderosas do que as ondas do mar profundo, causando tempestades mais fortes do que seriam de outra forma. Portanto, a menos que você tenha um navio robusto e o equipamento necessário para extrair alguns de seus preciosos recursos, eu ficaria longe dessa massa de água louca. Número 4. Passagem de Drake. Embora tecnicamente não seja um oceano ou um mar, a passagem de Drake ganha um lugar nesta lista devido ao seu status único como ponto de conversão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Primeiramente atravessada pelo navegador espanhol Francisco de Rosses,
No mundo inglês, a passagem foi nomeada em homenagem a Sir Francis Drake, devido ao fato de que ele passou por essa área durante sua circunnavegação do globo. Embora hoje essa massa de água seja mais conhecida por suas condições difíceis, ela está localizada entre o Chile e a Antártida, e é uma passagem de 800 quilômetros de largura que facilita uma colisão entre oceanos. Essa mistura de água fria do sul e água quente do norte cria redemoinhos poderosos, e estes são amplificados pelo fato de não haver uma grande massa de terra para moderá-los. Isso os torna extremamente poderosos, e quando combinados com as tempestades frequentes e as temperaturas frias da área, não é surpresa que viajar pela passagem de Drake seja nada confortável. No entanto, apesar desse fato, as condições fizeram com que muitos a apelidassem de Drake Shake. Aqueles que viajam em navios com muitos estabilizadores muitas vezes tiveram uma experiência tão boa que apelidaram a passagem de Drake Lake. Então, embora a área seja bastante tempestuosa, com o barco certo, você pode ter uma navegação relativamente tranquila. Número 5. Oceano Pacífico. Se o nome é alguma indicação, o Oceano Pacífico deveria ser bastante seguro. Afinal, o nome Pacífico é derivado da palavra paz, com seu nome sendo dado a este corpo de água devido ao fato de raramente ficar tempestuoso. No entanto, embora o Pacífico possa parecer calmo e tranquilo, isso não significa que não existam perigos. Em primeiro lugar, a metade ocidental do Pacífico é um lugar arriscado para nadar devido ao grande número de espécies venenosas conhecidas por abrigar sua parte de águas vivas e tubarões. Essas áreas são geralmente cheias de recifes de coral, o que não é apenas um perigo para mergulhadores mal treinados, mas também para marinheiros, pois o recife pode facilmente fazer um navio virar se não for navegado corretamente. O Oceano Pacífico também é lar de grande parte do Anel de Fogo, que é uma ferradura de 40 mil quilômetros de extensão cheia de vulcões que podem explodir a qualquer momento e causar tsunamis massivos que periodicamente atingem o leste e sudeste da Ásia. Se isso não fosse ruim o suficiente, até mesmo o tamanho impressionante do Pacífico é suficiente para torná-lo uma zona perigosa, pois o fato de ter uma extensão de 20 mil quilômetros torna a navegação nessa via marítima um sério perigo, até mesmo para os marinheiros mais experientes. Portanto, embora o Oceano Pacífico possa parecer tranquilo à primeira vista, ele não é nada disso. Número 6. Mar Báltico. Embora o Mar Báltico possa ser relativamente seguro em termos de tempestades e localização geopolítica, ele ganha um lugar nesta lista por seu status como um corpo de água extremamente sujo. Veja, após a Segunda Guerra Mundial, um acordo foi feito que permitiu que a Grã-Bretanha e a União Soviética despejassem cerca de 65 mil toneladas de armas químicas da Alemanha no Mar Báltico. Embora isso fosse visto como uma empreitada relativamente segura na época, resulta que as conchas e tambores, cheios de resíduos perigosos, não foram selados muito bem, causando alguns dos produtos químicos a vazarem. Na verdade, cerca de 10 anos atrás, pesquisadores da Universidade Militar de Tecnologia da Polônia encontraram vestígios de gás mostarda no fundo do mar, a apenas algumas centenas de metros da costa polonesa. E, como era de se esperar, isso é um enorme risco à segurança. Afinal, se o gás mostarda veio desse estoque submarino, isso significaria que os produtos químicos estavam causando sérios danos. E se não tivessem vindo e sim de um estoque químico desconhecido, então pode ser o caso de que há muito mais poluição no Mar Báltico do que os historiadores acreditam haver. Em qualquer caso, a situação não parece nada boa, e como resultado, muitos acreditam que, a menos que esse lixo seja tratado, todo o mar pode ser uma bomba relógio. Número 7. Mar do Norte. Embora o Reino Unido, Dinamarca e Noruega sejam todos países de primeiro mundo com um padrão de vida muito alto, os marinheiros que são forçados a viajar entre esses países pelo Mar do Norte têm uma existência muito mais miserável do que o cidadão médio. Por um lado, o Mar do Norte é um tesouro cheio de peixes e petróleo. É um lugar lucrativo para fazer negócios, embora esses benefícios sejam compensados por suas águas extremamente perigosas. Conhecido por suas ondas insanamente altas, correntes fortes e ventos fortes,
Muitos naufrágios ocorreram dentro dele, mesmo que a temperatura média da água seja tão baixa quanto 6 graus Celsius no inverno, permanecendo apenas não congelada, tornando-se um lugar gélido para navegar durante os meses mais frios. Embora todos esses fatores possam fazer o Mar do Norte parecer algo saído de um pesadelo, há alguns fatores interessantes que o tornam tão traiçoeiro quanto é. Um dos mais importantes é o fato de que recebe muitos ventos predominantes do oeste da plataforma noroeste europeia, criando um intenso padrão de circulação ciclônica que gera mau tempo e encoraja tempestades. Se isso não bastasse, as influências atmosféricas do Atlântico Norte aumentam as velocidades do vento, enquanto a topografia rasa do mar encoraja suas fortes correntes e ondas. Então, acho que você concordará que o Mar do Norte não seria o melhor lugar para navegar. Número 8. Mar da China Meridional. O Mar da China Meridional é uma área fortemente contestada por muitos países do Sudeste Asiático, como China, Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã. Todos têm reivindicações sobre ele. Isso tornou essa massa de água bastante volátil, embora seja perigosa de mais de uma maneira. Em um nível superficial, as atividades da China no Mar da China Meridional o tornam um ponto quente para tensões. Veja, a China quer desesperadamente controlar todos os peixes, petróleo e rotas de navegação que são encontrados nesta área. E para isso, a China começou a construir ilhas militarizadas feitas pelo homem. Isso, efetivamente, estende as fronteiras marítimas da China, permitindo que façam reivindicações a áreas dentro das linhas costeiras dessas ilhas e então pressionem outros países a aceitar essas reivindicações. Não surpreendentemente, essa militarização permite que a China ameace navios estrangeiros e, até o momento, vários incidentes aconteceram com embarcações que tentam contestar o domínio da China. Além das ameaças geopolíticas e militares, o Mar da China Meridional também é perigoso devido à sua geografia. Veja, uma grande parte de seu sudeste é preenchida com ilhas baixas, chaves, recifes submersos e atóis que ameaçam a segurança de quem navega por lá. Conhecida como terreno perigoso, a área é mal mapeada. E até hoje, os mapas frequentemente têm relatos conflitantes do que está e não está localizado lá. Como resultado, dada a situação na área, eu sugeriria ficar longe do Mar da China Meridional, a menos que seja absolutamente necessário. Número 9. Oceano Austral. A Antártica é facilmente uma das regiões mais severas e geladas do planeta, então faz sentido que seja o lar de uma das massas de água mais traiçoeiras, conhecida como Oceano Austral. Ele consiste em todas as águas ao sul da linha de latitude de 60 graus e é conhecido por ser extremamente tempestuoso em todos os momentos. A principal razão para isso é que ele tem a distinção única de ser um oceano circumpolar. Isso significa que a água flui completamente ao redor do globo sem interrupção por qualquer massa de terra. Isso é importante porque essa falta de terra significa que não há nada para quebrar a água ou fornecer fricção. E isso pode ser um problema porque permite que ondas e correntes massivas se formem sem nada para detê-las. Essas condições são quase constantes também. E por isso faz sentido que os cientistas tenham feito esforços para entender melhor esse fenômeno circumpolar. Por exemplo, em uma colaboração entre a Met Ocean Solutions e a Força de Defesa da Nova Zelândia, os cientistas implantaram uma enorme boia de alta tecnologia que pode coletar e analisar dados sobre as ondas. Isso é importante porque os ventos violentos e as ondas monstruosas trocam carbono, nutrientes e calor em um ciclo. E, como isso impacta nosso clima, entender essa dinâmica nos permitirá compreender melhor como funciona a regulação da temperatura do nosso planeta. Portanto, embora o Oceano Austral seja bastante perigoso, compreendê-lo melhor será de grande ajuda para a comunidade científica. Número 10. Mar de Mármara. A menos que você seja realmente interessado em geografia, as chances são de que você nunca ouviu falar do Mar de Mármara.
Localizado dentro das fronteiras da Turquia, ele está conectado aos mares Egeu e Negro, e por anos foi uma importante fonte de vida econômica. No entanto, nos últimos anos, o mar se tornou um enorme perigo devido à presença de muco marinho. O muco marinho é uma matéria orgânica espessa e gelatinosa produzida quando populações de fitoplâncton crescem descontroladamente, graças ao aumento de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Embora esses nutrientes tenham aumentado em quantidade graças ao aumento dos níveis de escoamento agrícola e de esgoto bruto, o aquecimento da água devido ao aquecimento global acelerou esse processo de geração de muco marinho, e o resultado final tem sido um oceano espesso com essa matéria orgânica. Embora o muco marinho em si não seja prejudicial, ele se torna uma ameaça quando encontrado em grandes quantidades por várias razões. Em primeiro lugar, ele pode se tornar um hospedeiro de micro-organismos tóxicos e bactérias perigosas, como a E. coli, tornando-o perigoso para nadar. Quando forma uma camada grande o suficiente para cobrir a superfície da água, pode impedir que os peixes consigam respirar, causando mortes em massa e possibilitando quedas nos níveis de oxigênio que sufocam outras formas de vida marinha. Se isso não fosse ruim o suficiente, o lodo pode até mesmo entupir motores de barcos, tornando impossível para alguém atravessar um curso de água com segurança. Portanto, a menos que a Turquia empreenda alguns esforços sérios de limpeza, o Mar de Mármara provavelmente será bastante tóxico no futuro próximo. Número 11. Mar de Azov. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem sido nada menos do que intensa, e o corpo de água que talvez tenha visto mais ação durante o conflito foi o Mar de Azov. Fazendo fronteira tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, o mar tem sido um ponto de contenção há anos e, enquanto a invasão russa da Ucrânia tem sido mais ou menos um fracasso retumbante, uma das poucas vitórias deles até agora foi a capacidade de transformar o Mar de Azov em um mar interior. Isso porque grandes cidades costeiras ao longo do Mar de Azov, como Mariupol, Berdiansk e Kerch, estão todas sob controle russo. Isso permitiu que a Rússia usasse totalmente o mar para abastecer a Crimeia. Não surpreendentemente, a Ucrânia tem tentado ativamente impedir as operações russas na área e, enquanto vários ataques foram realizados, o mais famoso ocorreu em 8 de outubro de 2022. Isso porque foi nessa data que uma grande explosão ocorreu em uma ponte, causando o colapso de 2 faixas do segmento rodoviário em direção à Crimeia, danificando severamente a seção ferroviária e fazendo com que vários vagões-tanque de óleo na seção ferroviária pegassem fogo. Embora ninguém tenha assumido a responsabilidade pelos ataques, muitos acreditam que as forças ucranianas estavam por trás disso, embora teorias alternativas, como a detonação acidental de uma bomba, também tenham sido propostas. No entanto, não importa qual seja a verdade, acho que é justo dizer que o Mar de Azov não é o lugar mais amigável para navegar no momento. Número 12. Mar Negro. Embora a Rússia tenha cercado completamente o Mar de Azov como resultado de sua invasão da Ucrânia, uma área que ainda está em disputa é o Mar Negro. Estendendo-se ao longo da costa sul da Ucrânia e também fazendo fronteira com a Turquia, Bulgária, Romênia, Moldávia, Rússia e o território ocupado pela Rússia na Crimeia, este mar é uma rota extremamente importante que abriga ricos depósitos de hidrocarbonetos, vitais rotas de transporte de grãos e uma rota marítima através do Mar de Mármara que eventualmente deságua nos mares Egeu e Mediterrâneo. Não surpreendentemente, isso o colocou no centro do palco na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pois esforços coordenados entre a Rússia e seu aliado, a Turquia, resultaram no mar sendo mais ou menos bloqueado para as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mais especificamente, a Rússia mantém uma frota muito grande na região e no início da guerra, a Turquia bloqueou a entrada na área para que nenhum novo navio de guerra pudesse entrar e apoiar a Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Ucrânia tem feito o possível para contra-atacar as iniciativas russas, pois, no início da guerra, afundaram o Moskva, que era o navio de guerra principal da frota do Mar Negro da Rússia, e retomaram a Ilha das Cobras,
que é o local onde a Rússia assumiu no início da guerra e onde um soldado ucraniano se tornou viral ao dizer a um navio de guerra russo para se ferrar. Em qualquer caso, é desnecessário dizer que este mar está cheio de tensões, e a menos que você queira ser pego no meio delas, eu sugeriria ficar longe do Mar Negro no futuro próximo. Número 13. Oceano Ártico. Embora o Oceano Ártico possa ser o menor oceano do mundo, ele se destaca por ser um dos mais perigosos. Em primeiro lugar, suas temperaturas frias e tendência a congelar no inverno são mortais, pois seu frio extremo não só torna a viagem difícil, mas também congela os navios de tal forma que eles são completamente esmagados enquanto esperam o inverno passar. O Oceano Ártico também é pontilhado por muitas ilhas grandes e pequenas, e para um navegador inexperiente, isso pode tornar difícil ir de um lugar a outro. Infelizmente, essas são ameaças que os anais da história cobriram muito bem. Afinal, o Oceano Ártico é o lar da Passagem Noroeste, que é uma área do Oceano Ártico que conecta o Pacífico e o Atlântico. E desde o final dos 1400 houve tentativas de atravessá-la. Embora as primeiras tentativas tenham sido mal sucedidas, em 1906, o explorador norueguês Roald Amundsen e sua tripulação se tornaram os primeiros a atravessar a Passagem Noroeste inteiramente por mar. No entanto, devido às suas águas congeladas no inverno, atravessá-la geralmente se mostrou viável apenas recentemente. Isso porque a mudança climática e o aumento das temperaturas causaram o derretimento do gelo marinho ártico e, no verão de 2007, toda a rota estava livre de gelo pela primeira vez na história registrada. Como resultado, o interesse na Passagem Noroeste e no Oceano Ártico aumentou significativamente, embora também possa causar uma grande disputa geopolítica. Isso porque, enquanto o Canadá reivindica a passagem como sua, já que passa inteiramente por seu território, os Estados Unidos afirmam que a área está em águas internacionais. No entanto, apenas o tempo dirá quem vencerá a batalha para monopolizar a passagem. Número 14. Mar Mediterrâneo. Quando você pensa em vias navegáveis perigosas, o Mediterrâneo provavelmente não vem à mente. Afinal, ele é lar de belos países costeiros como Portugal, Itália, Grécia e Espanha. E na mente da maioria das pessoas, as belas costas e praias incríveis nessas áreas fazem o mar parecer qualquer coisa menos perigoso. No entanto, acontece que tanto a situação geográfica quanto geopolítica no Mediterrâneo o tornam uma via navegável muito arriscada. Em um sentido geográfico, o Mediterrâneo é tanto abençoado quanto amaldiçoado pelo fato de ser um mar fechado. Isso porque, embora essa natureza fechada tenha sido benéfica para muitos países dentro dele, geopoliticamente, também criou uma situação em que há muito menos espaço para as ondas se dissiparem. Isso leva a ondas mais curtas e mais íngremes do que seriam em outros lugares, o que durante uma tempestade pode quebrar navios ao meio. O Mediterrâneo também é sujeito ao Mistral, que é uma corrente de vento no sul da França que muitas vezes produz rajadas de até 185 km por hora. Se você for pego nele, há uma chance muito grande de que não saia vivo. Para completar, em um sentido geopolítico, o Mediterrâneo também é lar de uma das operações de refugiados mais exploradoras do mundo. Mais especificamente, o conflito tem levado migrantes do norte da África e do Oriente Médio a fugirem de suas terras natais. E devido à localização, uma viagem pelo Mediterrâneo até a Europa muitas vezes faz muito sentido. No entanto, os capitães desses navios são frequentemente aproveitadores sem coração que sugam todas as economias de vida de suas vítimas desesperadas para que paguem pela passagem em botes infláveis e barcos mal construídos. Quando combinado com o mau tempo, isso, por sua vez, fez do Mediterrâneo a travessia marítima mais mortal do mundo. Afinal, entre 2014 e 2019, quase 20 mil homens, mulheres e crianças se afogaram no Mediterrâneo. E até mesmo em 2022, cerca de 100 migrantes morreram por mês enquanto faziam a viagem arriscada. Portanto, embora o Mediterrâneo possa parecer benigno, ele não é nada disso. Número 15.
Oceano Índico. Enquanto muitos oceanos são perigosos devido às condições climáticas, o Oceano Índico tem o status infeliz de ser um lugar problemático, tanto em termos de geografia quanto de geopolítica. Situado nas vastas áreas entre a Índia, África e sudeste da Ásia, o Oceano Índico é absolutamente enorme e ganha um lugar nesta lista por várias razões. Por um lado, suas temperaturas quentes o tornam suscetível a tempestades como monções, tsunamis e ciclones, tornando-o bastante perigoso para se viver ao longo de suas costas. Talvez o melhor exemplo desse perigo tenha ocorrido não muito tempo atrás, pois em 2004 houve um tsunami tão devastador que causou ondas de 30 metros de altura que mataram aproximadamente 230 mil pessoas em 14 países diferentes, causando um estimado de 13 bilhões de dólares em danos. No entanto, além do mau tempo, o Oceano Índico também é infame por abrigar o Golfo de Aden. Composto pelas costas de Djibouti, Somália e Iêmen, é necessário passar por ele para usar o Canal de Suez. Embora a recente guerra civil no Iêmen tenha feito do Golfo de Aden um campo de batalha volátil entre forças sauditas e iranianas, o que historicamente foi muito pior foi a ameaça de piratas que navegam da Somália. Veja, após o colapso do governo somali, em 1991, a marinha somali se desfez e, como resultado, barcos de pesca e traineiras de despejo estrangeiras entraram e começaram a pescar em excesso e poluir o Golfo de Aden. Isso efetivamente tirou os pescadores somalis do negócio, e então eles começaram a se unir a ex-soldados para proteger seus recursos. Isso eventualmente evoluiu para ataques completos contra navios estrangeiros e suas operações se tornaram tão complexas que um sistema de financiamento de investidores locais no continente entrou em jogo para apoiar ataques cada vez maiores. Usando barcos pequenos e rápidos e armados com AK-47, os piratas se tornaram uma ameaça constante na área. E, de 2010 a 2015, cerca de 60 ataques de piratas aconteceram todos os anos. E embora os esforços nos meados dos anos 2000 tenham causado uma queda acentuada nos ataques, afinal, pouco mais de um ataque ocorreu por ano entre 2016 e 2022. A realidade é que o Golfo de Aden e o Oceano Índico, como um todo, provavelmente continuarão perigosos até que os problemas internos da Somália sejam resolvidos. E é isso, amigos. Se você tiver gostado do nosso vídeo, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar os novos conteúdos. Continue por aqui e assista a mais vídeos que estão aparecendo na tela. Até o próximo vídeo.